Gustavo, sou o Thiago, tô aqui com o Leonardo Hiroshi, com o Matheus, com o Frederico e com o Davi Novelli. A gente tá fazendo a F de redação aí. Começar pela parte um falando sobre a estrutura da redação, né? Primeiro a gente tem falando sobre a divisão do texto do Enem, dos vestibulares, que é o texto dissertativo argumentativo, que costuma ter em média uns 4, 5 parágrafos, que é a introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2, conclusão, certo? É, a gente tem os elementos de cada parágrafo, né? O que vai conter em cada dos parágrafos. Na introdução tem a apresentação do tema, contextualização da tese, contextualização e tese, e o que é o meu ponto de vista, né? O desenvolvimento um é o nosso argumento principal, explicando, dando exemplos, mostrando o repertório. O desenvolvimento 2 é basicamente outra coisa, só não é o argumento principal, mas é algo secundário para complementar, passar uma credibilidade. Mais ou menos esquema, simplificando em repertório. E a conclusão, que a gente retoma a tese e tem a proposta de intervenção, né? Quais são os elementos que contém na proposta de intervenção? Redação do Enem, né? Que tem a proposta de intervenção, porque os outros vestibulares a maioria não tem. Que é a ação, que é o que será feito. O agente, que é quem vai fazer. O modo ou o meio, que é como vão fazer, como será feito. A finalidade, que é o porquê isso tem que ser feito. E o detalhamento, que é para dar um aspecto específico, para deixar uma proposta mais bonita, né? Mais certa, mais concreta. E agora a parte 2 o Davi Novelli vai dar uma introdução aí com os repertórios possíveis. Lembrando que é a esquematização do tema. O nosso tema é a questão da proibição do uso de celular em sala de aula no Brasil. Bom, vou falar um pouco sobre os repertórios possíveis. Na Constituição Federal, artigo 205, diz que a educação é direito de todos e deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, fala sobre o direito à educação. A teoria da sociedade disciplinar de Michel Foucault fala sobre o controle de comportamentos e pesquisas do IBGE ou CETIC.br que falam sobre jovens e uso de tecnologias. E agora o Frederico vai falar um pouco sobre a tese. Certo. Uma possível tese para esse tema seria que o uso de celulares pode prejudicar a concentração dos estudantes durante as aulas e gerar distrações. Mas também ele pode ser utilizado como uma ferramenta muito importante no aprendizado e na construção de aulas mais didáticas. Portanto, proibir o celular é completamente negativo. Ele tem que ser regulamentado e ser utilizado nas horas certas. Agora o Matheus vai mencionar os possíveis argumentos sobre esse tema. Então, alguns possíveis argumentos que podem ser usados a favor ou contra o uso do celular na escola podem ser quando o celular é usado de forma descontrolada em sala de aula, ou ele pode acabar meio que desviando a atenção dos alunos ou influenciar ao aumento de práticas de cola, né, em atividades ou provas. E também tem a parte a favor, né, do uso, que seria, se for bem orientado, ele pode se transformar num recurso muito pedagógico para os professores, além de permitir pesquisas rápidas, acesso a plataformas educacionais e outras coisas. E incluindo alguns argumentos, pode-se gerar um problema social quando você pensa na parte da desigualdade, quando você limita o uso do celular, ou você apenas tira o uso do celular. Então, muitos jovens já têm acesso à internet e outros não têm. Então, meio que tem essa desigualdade. Agora o Leonardo Hiroshi vai complementar para nós um pouco. E a proposta de intervenção que nós criamos tem a ação que é implementar programas de uso pedagógico do celular. Quem irá fazer isso normalmente? Vai ser o Ministério da Educação, em parceria com secretarias estaduais e municipais. O meio de como eles irão fazer isso é a criação de diretrizes para professores sobre como usar o celular nas aulas, como, por exemplo, aplicativos educativos e pesquisas guiadas. Isso aí tem a finalidade de transformar o celular em um aliado do aprendizado ao invés de rotulá-lo como vilão. Beleza? E um detalhamento que a gente pode oferecer é capacitação docente e monitoramento para evitar o mau uso. Agora o Thiago vai finalizar aqui. Esse foi o nosso trabalho. Lembrando que a gente fez todo um roteiro, então a gente não decorou isso, a
gente fez um roteiro, a gente só leu o que a gente fez. E é isso, muito obrigado pela atenção. E eu agora vou parar de gravar. Abraço.